Uma boa noite a todos, graça e paz, meus irmãos. Eu continuo me chamando Ricardo. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar aqui juntamente com os irmãos, repartindo uma porção da palavra de Deus. E nós estamos dando aqui continuidade à nossa série de mensagens, né? Nós, fortalecidos em unidade. E eu queria pedir para os irmãos abrir comigo aí em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 4 até o 6. Eu acho que tem aí nos slides também para você acompanhar. Diz assim o texto: Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém. Meus irmãos, a nossa unidade, ela não é baseada em afinidades, em gostos musicais ou opiniões políticas, mas na essência do próprio Deus. Somos um só corpo, animado por um só espírito, caminhando para uma mesma esperança. Temos um só Senhor, Jesus Cristo, e uma só fé. O fundamento supremo de unidade da igreja é a própria Trindade, um só Deus e Pai de todos, que é soberano, onipresente e age em todos nós. Deus é tudo em todos. Pessoal, o tema da nossa mensagem de hoje é o alicerce inabalável dos nós, que é basicamente o nosso alicerce, o nosso chão, o alicerce da nossa fé, da nossa esperança. E nós não temos como falar de alicerce da fé, alicerce da vida, sem falar daquele que é a pedra fundamental. Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que afirma que, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ele é o alicerce firme sobre o qual a vida é edificada. E quando nós olhamos para o livro de Marcos, no capítulo 8, gente, que é o texto que eu quero aprofundar com vocês hoje aqui, nós conseguimos ver um cuidado muito especial do próprio Jesus em deixar claro para os seus discípulos que não é possível viver em unidade sem aplicar esses princípios de Efésios 4, sabe? Olhando para Jesus e sabendo quem Ele é, e olhando para Ele, confiando nele, tomá-lo Ele como base para tudo em nossas vidas, sabe? Considerar Jesus em tudo. E eu queria pedir agora para você abrir a sua Bíblia comigo, aí no livro de Marcos, no capítulo 8, tá? E nós vamos ler aí do versículo 27 até o 36. Eu queria pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos fazer aqui uma breve exposição desse texto. E eu queria que você lesse aí na sua Bíblia, tá? Porque eu não coloquei o texto aí, tá só a referência. E diz assim, versículo 27 em diante. Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse:
Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Gente, eu quero te convidar a pensar por um minutinho sobre uma pergunta que sempre me vem à mente quando eu leio essa passagem. Quem é Jesus e o que você espera dele? Eu vou dar aí 15 segundos para você aí organizar seus pensamentos, tá? Você pode aí responder no seu coração. Quem é Jesus para você e o que você espera dele? Vocês sabem que para muitas pessoas essa pergunta ela pode ser apenas uma curiosidade supérflua, né? Nossa, que pergunta besta, né? Quem é Jesus? Todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo fala de Jesus, todo mundo alguma vez na vida mencionou o nome de Jesus. Mas é importante a gente fazer essa pergunta porque para aqueles que se identificam como discípulos de Jesus, essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer em toda a nossa vida. A questão, meus irmãos, é que, como a gente acabou de mencionar, Jesus é a pessoa mais famosa da história, né? E é muito difícil a gente encontrar em alguém na nossa rotina, no nosso dia a dia, que nunca tenha pelo menos escutado falar do nome de Jesus, não é? Só que, embora todo mundo esteja familiarizado com o nome de Jesus, eu vou confessar para vocês aqui, pessoal, que é difícil não ficar espantado ou até mesmo envergonhado com a quantidade de definições que se tem dado a ele. Sabe, inclusive no meio evangélico, que hoje em dia tem tantas versões de Jesus no meio evangélico, como há opções de comida em uma praça de alimentação. Se o sujeito quiser escolher qual Jesus ele vai consumir hoje e que Jesus ele vai consumir amanhã, em cada dia da semana, nos grandes shoppings das nossas redes sociais, ele consegue, ele pode escolher todo dia um. Então, na segunda-feira, é possível, se você quiser, pedir uma porção do Jesus empreendedor, que vai te dar ali conselhos supostamente bíblicos para você subir na vida rápido e ter sucesso e ser bem-sucedido nos seus negócios e acabar com a concorrência. Se você quiser, na terça, você pode também beber algumas doses, sabe, do Jesus progressista de esquerda, para dar uma balanceada ali na dieta, sabe? Aquele Jesus que prega o ressentimento como caminho para a paz, para a justiça. E aí na quarta, para manter ali a coisa bem equilibrada, você pode ingerir umas fatias do Jesus de direita, armado até os dentes, e pregar que bandido bom é bandido morto, para a honra e glória do Senhor. E aí, gente, na quinta, para dar aquela desestressada, a gente pode adquirir os conselhos do Jesus guru da autoajuda, que nos faz esquecer dos problemas desse mundo e nos levar para o tal mundo espiritual e nos ensina a viver em paz com nós mesmos. E aí, gente, na sexta-feira, aí sextou, né? A gente pode pegar uns conselhos do Jesus guru da autoajuda, que nos faz escapar dos problemas
e potencializar as nossas possibilidades e fazer de nós uma espécie de super-herói da Marvel. E aí, gente, relacionado a tudo isso, outro problema decorrente desse cenário é que as expectativas que as pessoas têm de Jesus, não somente dentro da igreja, como também fora dela, elas ficam igualmente distorcidas. Não é à toa que tem muita gente hoje dentro das igrejas e também fora das igrejas que acha que ser evangélico é sinônimo, que ser evangélico se resume a ser tarado por hegemonia política, ser evangélico é ser tarado por dominação cultural, por acúmulo financeiro e etc. Então, quer dizer, gente, que o objetivo de vida de muitos evangélicos, o que muitos deles esperam de Jesus, tem sido igualzinho ao que qualquer outro descrente quer. E nesse contexto, então, que muitas e muitas ideias diferentes acerca de Jesus circulam no mercado religioso e moldam o entendimento popular de quem Jesus é e do que Jesus de fato deseja realizar por meio do seu povo. A pergunta que nós acabamos de fazer, ela se torna ainda mais urgente. Então eu vou perguntar mais uma vez: quem é Jesus e o que você espera dele? Segundo o Evangelho de Marcos, pessoal, saber responder essa pergunta é tão crucial, é tão imprescindível, que o próprio Jesus, em ponto de virada importantíssimo do seu ministério, ele levantou essa questão, essa mesma questão aos seus seguidores. Então, até a passagem que a gente acabou de ler, Marcos, ele relata sobre a inauguração do tão aguardado reino de Deus sobre a terra, e a coisa mais importante que a gente precisa lembrar dentro daquilo que Marcos fala sobre a chegada do reino de Deus, é que esse reino, ele foi finalmente concretizado na missão de Jesus e diz respeito ao cumprimento do plano de Deus de reverter o problema iniciado em Gênesis 3. Então, o que Marcos nos conta é que Jesus veio cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Jesus veio formar para si um povo que daria continuidade a isso que Jesus estaria fazendo de maneira definitiva aqui na terra. Então, posto de modo sucinto, o que Marcos nos diz é que Jesus ele é o verdadeiro ungido de Deus, Jesus é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, aquele para quem a narrativa bíblica sempre havia apontado. Jesus é o rei ideal do povo de Deus, que precisava de Deus para experimentar a libertação do caos, da morte, de uma vez por toda. E tudo isso fica absolutamente cristalino na autoridade que Jesus demonstra por meio daquilo que ele realiza e ensina. Os demônios, as enfermidades, gente, e até mesmo a tempestade obedece à sua voz. O mar e o vento obedecem a Jesus. E a passagem que nós lemos, então, ela é especialmente relevante porque ela marca o momento em que esse Jesus, que é tudo isso que Marcos diz, ele decide ir para Jerusalém para descortinar plenamente a sua identidade e assegurar a inauguração do reino de Deus. A essa altura, então, a gente precisa entender que as pessoas que andavam com Jesus, elas já tinham uma ideia muito clara de que Jesus ele era um cara muito especial. E, portanto, as multidões, elas alimentavam uma expectativa super otimista sobre o futuro. Se Jesus é tudo isso que Marcos está dizendo, o nosso futuro, gente, só pode ser um futuro seguro, estável, próspero, com todos os nossos problemas e todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Mas será?
É por isso, então, que nesse momento em que Jesus ele inicia a sua jornada final até Jerusalém, ele decide esclarecer quem ele é e como exatamente a sua missão encontraria um desfecho. Então ele olha para os seus discípulos e ele pergunta: escuta, vem cá, Pedro, João, vocês aí, turma, chega aqui. O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que é que andam dizendo de mim por aí? E aí, o que chama a nossa atenção, gente, é que, a despeito da clareza com que Marcos apresenta Jesus, as ideias que circulam a respeito dele, já naquela época, eram bastante variadas, não muito diferente do cenário atual que a gente acabou de descrever. Não era muito diferente. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: olha, Senhor, tem uns que estão dizendo que você é João Batista, outros ainda que estão falando que você é Elias, e ainda tem uns que só vêm de vez em quando na igreja e tal, e a gente não sabe direito o que é que eles pensam, mas a gente já ouviu falar que eles acham que você é um dos profetas. Então, a primeira coisa que Jesus acha crucial fazer nesse momento de virada em que ele decide ir para Jerusalém, é ter certeza de que pelo menos os seus discípulos, pelo menos os seus seguidores, o seu povo, entendessem quem ele de fato é. E vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Enquanto quase todo mundo está falando de Jesus, o que mais importa para Jesus e para seus discípulos é que seus discípulos, eles tenham clareza quanto à sua verdadeira identidade. E aí acontece aquele momento, sabe, de puro brilhantismo e insight espiritual de Pedro. Pedro, então, adiante da pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, ele toma a frente, representando os discípulos, e ele, de fato, ele dá sinal de ter entendido quem Jesus realmente era. Jesus, você é o Cristo, você é o Messias, você é o ungido de Deus, você é o Filho do Deus vivo. Presta atenção. Pedro não falou, tu és um profeta. Não falou, tu és um homem de Deus. Pedro não falou, Jesus, você é alguém cheio da sabedoria de Deus. Não. Você é o Cristo. Eu entendi quem o Senhor é. Você é o tão aguardado Salvador do mundo. Só que aqui tem um detalhe, gente. Detalhe importantíssimo. O detalhe é que os próprios discípulos de Jesus, à semelhança de toda a vasta maioria dos seus contemporâneos, eles entendiam o que significava a palavra Cristo, mas só que eles projetavam sobre essa palavra um tipo muito peculiar de expectativa. Pedro, os discípulos e a semelhança da vasta multidão dos seus contemporâneos imaginavam que o Cristo era alguém que estabeleceria o reino de Deus, sabe como? Pela via da força bruta. Então o que acontece é que muitos contemporâneos de Jesus, eles achavam que o problema verdadeiro que ia impedir a chegada do reino de Deus era a opressão pagã que os romanos e muitos outros impérios antes dos romanos haviam imposto sobre os judeus. O pessoal começou a achar que tão somente o rei ideal expulsasse os seus inimigos da terra, no caso os romanos, o reino de Deus finalmente se tornaria visível. O reino de Deus finalmente seria estabelecido. Contudo, pessoal,
Nos capítulos anteriores, o Marcos, ele já havia nos ensinado que a libertação que Jesus veio realizar, ela era muito mais profunda do que uma emancipação meramente nacionalista. O que Marcos nos conta, até esse ponto do seu evangelho, é que Jesus veio sim libertar o seu povo, mas Jesus veio libertar o seu povo da real causa da sua opressão, da qual os romanos eram apenas um sintoma. Marcos nos conta que Jesus, ele veio libertar o povo, sabe de quê? Da morte e de todas as forças das trevas relacionadas ao pecado. É isso que explica a razão de Jesus, em vez de ficar entrando em jogo de poder, segundo a lógica hegemônica dos governantes desse mundo, em vez de Jesus servir de massa de manobra para César, sabe o que Jesus faz, pessoal? Ele gasta todo o seu tempo focando no seu ministério, sabe? Na restauração da imagem de Deus nas pessoas. Em vez de organizar um exército, um partido político, uma militância, eu estou sendo aqui, obviamente, anacronista, não tinha a mínima possibilidade de Jesus organizar um partido político naquela época, mas enfim, em vez de Jesus fazer essas coisas, Jesus ele está o tempo todo fazendo o quê, gente? Expulsando demônios, curando enfermos, purificando o impuro. O ponto é que o reino de Deus diz respeito ao desejo de Deus de nos salvar pela raiz completamente, não apenas mudando as nossas circunstâncias, mas sobretudo mudando a nossa vida, o nosso caráter a partir do nosso coração. Porque conforme o próprio Jesus nos diz no capítulo anterior, no capítulo 7, é no coração humano, pessoal. É no coração humano, não é em qualquer fator exterior, mas é no coração humano, é no meu e é no seu coração que realmente habita as forças de Gênesis 3. É no meu coração e é no seu coração, é de lá que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a perversidade, o engano, as paixões, a inveja, as calúnias, o orgulho, a insensatez. Então, nessa conversa aqui, de Marcos 8, o que Jesus ele está fazendo com seus discípulos não é somente dar uma oportunidade para que eles entendam quem ele realmente é, mas Jesus, ele está aproveitando a ocasião para explicar para os discípulos como aconteceria essa salvação que quebraria até mesmo o poder da morte sobre a humanidade. Então, no ponto alto dessa conversa, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus vira para ele e diz, Pedro, eu vou morrer. E então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ou seja, naquele ponto alto do seu ministério, Jesus aproveita aquele momento para explicar para os seus discípulos que a salvação que Deus havia prometido realizar desde o início do enredo bíblico aconteceria na morte de Jesus, e a morte de Jesus aconteceria no lugar mais horripilante, no lugar mais humilhante, no lugar mais violento, no lugar mais tenebroso que podia existir. Em uma cruz romana. No instrumento mais cruel, que tinha requintes de crueldade, no instrumento mais cruel de execução do Império Romano. Agora, à luz do que a gente acabou de descrever sobre as expectativas que os judeus tinham sobre o Messias, eu sempre me faço essa pergunta e eu queria fazer para você também. Sabe, eu queria que você imaginasse comigo
O que você acha que os discípulos pensaram, né? Vocês acham que eles se prostraram quando Jesus disse para Pedro, olha Pedro, ele disse para Pedro e para seus discípulos, gente, eu vou morrer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e eu vou morrer numa cruz. Você acha que os discípulos se prostraram? Oh, mestre, que coisa bela, que coisa nobre. Como você reagiria se tivesse a expectativa que os discípulos tinham sobre o Messias? Sobre do que o Messias ia fazer, viria a fazer? Imagina. Você caminhou com Jesus já há mais ou menos 3 anos ali. Você testemunhou com seus próprios olhos um montão de coisas que era chegado o reino de Deus. Você viu Jesus andar sobre as águas, você viu ele multiplicar pães, você viu ele ressuscitar morto, você viu os demônios correndo em direção a Jesus, gritando, ele dizer, cala a boca, e o bicho sai. Você viu tudo isso, você nunca viu isso na sua vida. E aí, aqui nesse momento íntimo, só está Jesus e os discípulos, antes de ele começar a jornada final para Jerusalém, onde ele finalmente vai ser proclamado rei, e você acabou de declarar diante de todo o grupo, tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o libertador da nação. E aí, esse Jesus, ele começa a dizer que ele vai alcançar essa libertação morrendo nas mãos de pessoas que você odeia, que você não contava as horas, não contava os dias para ver mortos, que você considerava a própria encarnação, a materialização do mal. Como é que você agiria? O Messias, pessoal, na cabeça dos discípulos, ele vem para matar. Ele vem para dar uma surra nos romanos, ele vem para expulsar os seus inimigos da terra. O Messias, ele vem para purificar Israel dos impuros romanos. Esses inimigos, essas encarnações do mal. É isso que o Messias vem fazer. O Messias não vem para ser assassinado por eles. Então, o que é que acontece? É que para Pedro, esse mesmo Pedro que acabou de acertar na mosca que Jesus era o Cristo, aquela declaração que o Cristo deveria sofrer às mãos de gente injusta, precisava ser duramente repreendida. E é isso que o Pedro faz. E o Pedro faz isso com gosto, gente. O verbo que o Marcos usa aqui para descrever a repreensão de Pedro a Jesus é o verbo epitemal, no grego, que é o mesmo verbo usado por Marcos para descrever, sabe o que, gente? Jesus expulsando os demônios. É com esse verbo que Pedro vem repreender Jesus, quando Jesus diz que vai morrer. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreender. Está amarrado, Jesus. Está repreendido em teu nome. Tome uma posição em Cristo, ó Cristo. Sabe? Aumente as suas possibilidades. Você é cabeça e não cauda. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser king. E aí, gente, no que segue desse diálogo entre Pedro e Jesus, então, é que nós descobrimos uma das realidades mais alarmantes sobre o que é conhecer a Jesus de verdade. Sabe o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que projetar sobre Jesus as nossas próprias expectativas, nossas próprias expectativas caídas, ainda que nós usemos as palavras corretas para falar dele, é a mesma coisa que se alinhar a Satanás. Sai daqui, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Eu fico imaginando, meus irmãos, aquela cena
olhando Pedro falando com Jesus assim nessa hora, e provavelmente falaria: mestre, calma aí, né? Pô, mestre, calma aí, pega leve, conta de 1 até 10. O Pedrão acertou que o Senhor é o Cristo, né? Nota 5,5 para ele, né? A metade ele acertou. Mas Jesus olha para Pedro, que é o melhor amigo dele, e disse: para trás de mim, Satanás. Por mais fundamental que seja confessar Jesus corretamente, isso que Jesus fala para Pedro nos ensina que confessar Jesus corretamente vale muito pouco se as nossas expectativas do Jesus, de que o Jesus veio realizar, não correspondem com a definição de que o próprio Jesus dá da sua missão. Só que aqui tem outra pergunta, né, gente? A gente nunca viu uma cruz. A gente não vive num mundo que tem cruz. Como é que um dos objetos mais requintados de tortura, um dos objetos de sofrimento, a cruz, ela não existe para outra coisa, senão para fazer as pessoas sofrerem. Roma, por meio da cruz, ela ensinava para as pessoas assim: é isso que acontece com os nossos inimigos. Vocês querem? Então, como é que um dos objetos mais requintados de tortura que a humanidade já construiu, ela pode, na cabeça de Jesus, ser o espaço onde a salvação da humanidade foi conquistada? A cruz, ela era uma expressão muito eloquente do poder da morte, do poder do caos. A cruz, ela representava a consequência mais extrema de Gênesis 3, da rebeldia humana, a própria materialização do mal. Por outro lado, é justamente a partir da cruz que a morte e todos os efeitos de Gênesis 3 seriam vencidos. É por isso que Jesus, ele diz para os seus discípulos que era necessário que ele morresse na cruz. Jesus não diz: olha, eu vou morrer se der. Ele não diz: eu vou morrer na cruz porque é bonito. Ele não diz: eu vou morrer na cruz porque eu gosto. Ele diz: é necessário que eu morra. É necessário que eu morra na cruz. O verbo usado ali é o verbo dei, no grego, que tem essa ideia de necessidade divina. É como se Jesus dissesse: é da vontade de Deus, é de Deus que eu morra na cruz. A gente não costuma usar muito esse tipo de coisa, né? Dizer que é de Deus para esse tipo de coisa, né? A gente diz que é de Deus quando a gente está procurando uma vaga no estacionamento, né? E de repente surge uma vaga e a gente diz: ô glória, é de Deus, né? É de Deus. Jesus, ele está dizendo: eu sou o Cristo. E sabe o que é de Deus? Que eu morra na cruz. A vontade de Deus era que Jesus vencesse o pecado por meio da obediência perfeita. E a cruz era o lugar onde essa obediência perfeita do Filho de Deus seria consumada. A cruz era o lugar onde Jesus completaria toda a sua jornada oposta à realidade de Gênesis 3. E é justamente por causa disso que a cruz era o lugar em que o poder do mal, da violência, da autonomia humana, da injustiça, da morte e do caos foram vencidos. A cruz era, assim, o objeto mais poderoso de tortura de Roma, mas na cruz o próprio Messias sofreria a morte, a forma mais extrema de maldade e de injustiça, para absorver a maldade e injustiça por meio da sua obediência perfeita ao Pai. Na cruz, pessoal, o Messias sofreria mal sem se submeter ao mal. E por isso, na cruz o mal seria quebrado, derrotado, revertido.
É por isso que Jesus ele afirma também que a sua morte na cruz realizaria, sabe o quê? A morte da própria morte. É necessário que o Filho do Homem morra, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Na cruz, então, pessoal, Jesus mostraria o que é viver de verdade conforme o caráter de Deus. É isso que a cruz significa. Na cruz, Jesus mostraria o que é viver perfeitamente em obediência ao Pai. E é por isso que na cruz a realidade de Gênesis 3 não teria mais poder sobre ele. A partir do ponto, então, que Jesus confronta as expectativas mundanas de Pedro com a centralidade da cruz, nós percebemos que a pergunta que nós fizemos no começo, dessa mensagem, ela está errada e ela deve ser virada de ponta cabeça. Porque a partir do momento que nós vemos o que Jesus faz com seus discípulos nessa conversa, nós descobrimos que a pergunta crucial que nós devemos fazer não é mais o que eu devo esperar de Jesus, mas a pergunta agora é: Jesus, o que Jesus, esse verdadeiro Jesus, esse Jesus da Bíblia, esse Jesus dos Evangelhos, esse Jesus da cruz, o que esse Jesus espera de nós, de mim e de você? E para que não haja a menor dúvida sobre isso, o Jesus da cruz, ele diz com todas as letras o que ele espera de nós. Ele diz: se alguém quiser me seguir, é isso, turma. Se alguém quiser me seguir, é isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, o Jesus da cruz espera que nós o sigamos nesse mesmo caminho da cruz. Nesse caminho de obediência a Deus, de conformidade com seu caráter, no caminho contrário ao caminho de Gênesis 3, no caminho contrário ao caminho da violência, da maldade, do egoísmo, da autonomia, da arrogância. E o Jesus da cruz, ele espera que nós o imitemos, porque ao imitá-lo, nós mesmos aprenderemos a viver como ele. E como resultado, nós experimentaremos o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus olha para seus discípulos e disse: se vocês quiserem me seguir, vocês têm que me seguir no caminho da cruz. Porque, gente, ele ama os seus discípulos. Porque não tem outro caminho para a vida a não ser o caminho que Jesus trilhou. Porque no fundo, o que Jesus deseja é que os seus discípulos sejam como ele. E olhando para ele, se tornando parecidos com ele, sejam um com ele, assim como ele é um com o Pai. E sejam uns com os outros, vivendo assim em unidade. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Deus não é daqueles que confessam Jesus corretamente, mas vivem do jeito que querem, achando que Jesus vai o tempo todo se encaixar nas nossas expectativas, idólatras, moldadas pela lógica diabólica dos poderosos desse mundo. O reino de Deus não é daqueles que falam o tempo todo o nome de Jesus, Jesus para cá, Jesus para lá, mas vivem como se Jesus não existisse para eles. O reino de Deus, meus irmãos, é daqueles que entendem que o Jesus verdadeiro, o Jesus da cruz e o reino de Deus é daqueles que querem ser como Jesus. Porque um Jesus sem cruz, meus irmãos, um Jesus que existe para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, não passa de uma projeção dos meus anseios pecaminosos e idólatras,
O Jesus que existe para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, é um ídolo que quebra. Um Jesus sem cruz é alguém caído, como eu e você. Um Jesus sem cruz é um ídolo construído na mente humana, é um ídolo que cai e quebra, é um reflexo dos nossos anseios pecaminosos. Um Jesus sem cruz, gente, ele é um ídolo construído na mente, na vontade humana. Sabe, o Pedro, ele construiu na mente dele um Jesus sem cruz. E por conta disso, ele negou Jesus 3 vezes e fugiu. O Judas, o Judas Iscariotes, ele construiu um Jesus sem cruz na mente dele. E por conta disso, ele traiu o mestre por 30 moedas de prata. Um Jesus sem cruz, ele não pode quebrar o poder do pecado. Um Jesus sem cruz não pode vencer a morte. Um Jesus sem cruz é o próprio Satanás. Em suma, então, pessoal, o que Jesus está dizendo é que o reino de Deus é daqueles que trilham com Jesus o caminho da cruz em unidade, tendo Ele como base para tudo, considerando Ele em tudo. O Jesus verdadeiro, pessoal, Ele não está em nenhum outro lugar. Me ouçam, por favor, me ouçam. O Jesus verdadeiro não está em nenhum outro lugar, a não ser no caminho da cruz. Não interessa o quão bom Ele faça você se sentir, se o Jesus que supostamente se revela a você não for o Jesus da cruz, esse Jesus não é o Jesus verdadeiro. É muito instrutivo, então, que essa conversa de Jesus com seus discípulos iniciou com seus seguidores no verso 27, ela tem acontecido no caminho. É no caminho que Jesus inicia essa conversa com seus discípulos. Enquanto muitos hoje têm definido o que significa ser cristão usando as mais variadas categorias, Marcos indica, Marcos nos diz, Marcos está gritando para a gente que é impossível ser cristão sem seguir a Jesus no caminho da cruz. Então, para o Jesus da cruz só existe uma divisão que importa, e não é entre pentecostal e não pentecostal, entre tradicional, ou sei lá que divisão que a gente gosta de usar. A única divisão que importa para Jesus é entre as multidões que admiram Jesus, mas não o seguem no caminho da cruz, e os discípulos que trilham o caminho da cruz. A implicação disso, então, é que assim como Jesus iniciou essa conversa com seus discípulos no caminho, toda a igreja que deseja ser fiel a Jesus, ela deve ser uma comunidade que caminha no caminho, que tem as suas expectativas falsas acerca de Deus constantemente abandonadas conforme aprende a tomar a cruz. É no caminho, pessoal, é no caminho da cruz em que nem em um outro lugar em que o discípulo enxerga Jesus com clareza, em que a transformação da vida do discípulo acontece. Não tem outro lugar, gente, não tem. Só que, aí, finalizando esse sermão, talvez você pode estar doido para me perguntar, Poxa, pastor Ricardo, legal tudo isso, mas como é que acontece esse negócio de tomar a cruz, Como é que eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus? Será que então Jesus está falando que é preciso eu me tornar uma pessoa completamente impecável como Jesus? Com as minhas próprias forças, num estalo de dedos, para pertencer ao reino de Deus? Será que agora eu não vou mais poder comer bife acebolado? Será que agora eu não posso mais tomar uma Coca-Cola, O que é tomar a minha cruz? Ninguém, pessoal, se torna discípulo
porque fez alguma coisa por merecer. Pedro não está lá porque se esforçou para estar lá. Pedro está lá porque Jesus o chamou. Pedro está lá porque Jesus colocou ele lá. Ninguém se torna discípulo porque fez alguma coisa por merecer. Nós entramos no reino de Deus porque foi Jesus que nos trouxe para o caminho da cruz. Então, para seguir nesse caminho, para tomar a nossa cruz e para negar a si mesmo, não é muito complicado, gente. Basta fazer uma coisa: permanecer no caminho da cruz. Foi Jesus que colocou a gente lá. É só não dar chilique. É só não querer sair. Fica lá. Fica lá. É no caminho da cruz, conforme nós trilhamos o caminho, que a transformação das nossas vidas acontece. É conforme nós vamos seguindo Jesus que os nossos ídolos vão sendo confrontados e quebrados. E não caiam no engano de achar que você é capaz de quebrar seus ídolos. Você não é. Quem vai quebrar as expectativas falsas que você tem de Jesus, até para isso, você precisa de Jesus. Ninguém é capaz de se libertar por si mesmo. Porque é conforme nós vamos seguindo Jesus que os nossos ídolos vão sendo confrontados e a nova humanidade de Jesus vai sendo moldada em nós. Ninguém se torna como Jesus automaticamente, muito menos pelas próprias forças. É encontrando Jesus no caminho da cruz e seguindo esse Jesus no caminho da cruz, que nós somos moldados à imagem de Jesus da cruz. E é por isso que a igreja é importante, gente, porque a igreja, ela não é um lugar apenas de entretenimento. A igreja não é lugar em que nós nos sentimos bem com nós mesmos apenas, embora tudo isso seja muito bom e desejável, mas a igreja é o lugar onde nós nos encontramos no caminho da cruz, uns com os outros, um levantando o outro, um ajudando o outro a olhar para onde deve, que é para o Jesus na cruz. É no caminho da cruz que o próprio Jesus conduz cada um de nós pela mão. E mesmo quando nós não estamos enxergando completamente, mesmo quando nós vemos somente em parte, esse Jesus não solta da nossa mão. Jesus é a pessoa mais feliz do mundo, meus irmãos. Jesus é a pessoa mais realizada do mundo. Jesus é a pessoa mais plena do mundo. E Ele quer fazer de nós como Ele. Só que o caminho é o caminho da cruz, porque Jesus é o Jesus da cruz. E o que é que nós devemos fazer enquanto tomamos a nossa cruz? É permitir que Deus abra os nossos olhos, é permanecer com Ele e nos deixar, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, que o tempo todo Ele nos conduza, Ele nos cure, Ele nos toque, Ele cure a nossa vista, Ele nos faça ver quem Ele de fato é, amém? Mesmo que esse processo seja doloroso, mesmo quando Ele mostra que nós estamos mais alinhados com as nossas próprias paixões sombrias do que aos interesses dEle, e o que nós precisamos é permanecer. E eu lhes garanto, meus irmãos, que não foi fácil para Pedro ouvir Jesus chamá-lo de Satanás. Eu fico imaginando se eu tivesse, meus irmãos, no sapato do Pedro, o meu ombro murcharia na hora. Gente, tem coisa mais forte. Já ouviu alguém te chamar de Satanás? Imagina ouvir isso da boca do Messias. Mas você sabe o que é muito alentador, muito encorajador, pessoal? Pedro ouviu Jesus chamá-lo de Satanás, mas ele ficou no caminho da cruz.
ele não foi embora. Pedro, ele entendeu que o Jesus da cruz tem todo o direito de nos ofender, tem todo o direito de nos escandalizar. E Pedro ficou, porque mesmo doendo, ele sabia que somente o Jesus da cruz tinha as palavras de vida eterna. Então, a gente pode encerrar essa mensagem, e eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente encerrar. Se você tem qualquer outro objetivo na sua vida que esteja acima desse, se tem algo que você deseja mais na sua vida do que ser como Jesus da cruz, por mais nobre que seja, meu irmão, pode ser um ministério. Se você tem um objetivo maior do que se parecer com Jesus, você precisa rever algumas coisas. Gente, o reino de Deus é daqueles que, acima de qualquer outra coisa, querem ser como Jesus. O reino de Deus é para quem olha para o Jesus e se ofende, se chateia e acha que as coisas não estão se encaixando, mas entenderam que só Ele tem palavra de vida eterna. E o reino de Deus é daqueles que olham para o Jesus da cruz e querem ser como esse Jesus.